Eu sei e eu conheço, né, eu vejo que quando as pessoas falam sobre alcoolismo e sobre a relação com a família, isso muitas das vezes é feito de uma forma muito superficial e dizem coisas como: "Ah, o familiar do alcoolista, ele também é doente". Isso é uma meia-verdade. E eu gosto de aprofundar e de ter um olhar crítico e te apresentar informações que você possa observar e ter a sua própria opinião, a sua própria ideia, o seu próprio conceito mais claro sobre como é que isso acontece. O fato é que o alcoolismo é uma doença mental que se manifesta através do comportamento e, como uma doença mental importante, significativa, mesmo que a pessoa não beba todos os dias, é uma doença séria. Qualquer doença mental, e às vezes até doenças físicas sérias, causam uma carga de estresse nas pessoas ao redor. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre como lidar com esgotamento emocional ao lidar com um alcoólatra. Que você está no caminho, né? Se você convive com alguém que bebe de uma forma problemática, é possível que nessa jornada você sinta dificuldade, sinta estresse, você sinta sofrimento emocional por conta de sintomas do alcoolismo, sendo um dos mais comuns a imprevisibilidade, né? Você talvez não possa contar com essa pessoa com constância, por talvez às vezes conviver com situações muito desagradáveis, como ver essa pessoa que você ama se autodestruindo, ouvir coisas que são muito desagradáveis, ter brigas e discussões que não têm cabimento, e você se pegar em situações que você, em condições normais, não aconteceriam, né? Muito desagradáveis, de risco, de desperdício de tempo, de vida e de distorção dos valores daquilo que é importante, como por exemplo, cuidados com a vida pessoal, profissional, familiar, o lazer, de saúde. E aí, se você está buscando fazer quem você ama parar de beber, esse é um caminho que é importante, e para fazer isso sem deixar de cuidar de si, é importante que você entenda como lidar com esse risco de esgotamento emocional que acontece. E aqui eu já quero te adiantar que se você está começando a me acompanhar agora, e até me avisa, coloca aqui para mim hashtag novato ou novata, se você está começando a me acompanhar agora. Coloca jogo da velha junto, novato ou novata. Ou se você me acompanha há mais tempo, veterano ou veterana. E se você já é aluno ou aluna do meu curso ACA, escreve para mim família ACA. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você está começando a acompanhar, é que eu sei e eu conheço, né, eu vejo que quando as pessoas falam sobre alcoolismo e sobre a relação com a família, isso muitas das vezes é feito de uma forma muito superficial e dizem coisas como: "Ah, o familiar do alcoolista, ele também é doente". Isso é uma meia-verdade. E eu gosto de aprofundar e de ter um olhar crítico e te apresentar informações que você possa observar e ter a sua própria opinião, a sua própria ideia, o seu próprio conceito mais claro sobre como é que isso acontece. O fato é que o alcoolismo é uma doença mental que se manifesta através do comportamento e, como uma doença mental importante, significativa, mesmo que a pessoa não beba todos os dias, é uma doença séria. Qualquer doença mental, e às vezes até doenças físicas sérias, causam uma carga de estresse nas pessoas ao redor, né? Pensa aqui comigo. Se falassem do alcoolismo da mesma forma, né, se falassem de outras doenças da mesma forma que falam do alcoolismo, pegaria mal. Quer ver um exemplo? Uma pessoa com diabetes adoece toda a família. Diabetes é uma doença séria significativa. Com o tempo ela tende a piorar. Tende a ficar muito séria, ainda mais se não tiver cuidados adequados. Mas raramente você vai ver, nossa, uma pessoa... Por várias razões isso acontece. Ou é menos comum você ouvir falar que, nossa, pelo amor de Deus, separa desse seu familiar, porque ele está com depressão.
Depressão adoece toda a família. Ah, é melhor você se desligar emocionalmente, tá deprimido? Melhor, né? Como você vai amar? Né? Talvez você já tenha ouvido. Como é que você vai amar um alcoólatra? Mas raramente você vai ouvir alguém dizer como é que você vai amar essa sua esposa que ficou com depressão? Como é que você vai amar alguém que tem depressão, que fica o dia todo na... Porque a consciência das pessoas ela ainda é muito gradual, lenta, e em relação ao alcoolismo, mais ainda, pela falta de estudos, pela falta de centros de treinamento de alta qualidade. Então a gente acaba tendo menos informação de qualidade e esse tipo de injustiça ou inverdade acaba sendo propagada e gerando uma compreensão como se a única coisa que pode acontecer se você mantiver um relacionamento com uma pessoa que tem alcoolismo é adoecer, é se esgotar emocionalmente. E eu quero te dizer algumas coisas básicas que a primeira é, sim, é estressante conviver com alguém que tem alcoolismo, sim, é desafiador, mas não necessariamente você vai adoecer. O que é importante para que você não adoeça é você ter certos cuidados, que eu vou te falar até o final, e principalmente você ter conhecimento. Porque as pessoas falam com um perigo, um alerta tão grande às vezes de uma situação como essa, mas esse alerta ele não é ligado a soluções, ele não é ligado a, olha, então se você tem um problema assim, busque informações o máximo possível, com a maior qualidade possível, que seria mais coerente, você não acha? Então conta pra mim, você já passou por isso? Você sente esgotamento emocional? Você se sente cansado emocionalmente? Você já ouviu de pessoas palavras de desestímulo, críticas e por conta de se envolver, ter um relacionamento com alguém que você ama, né, que tem um problema com álcool? Então a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, existem vários estudos sobre familiares de alcoolistas que demonstram que ter um alcoólatra num convívio próximo é algo emocionalmente exigente. Emocionalmente exigente, que pode levar, sim, a sobrecarga emocional, sentimentos de isolamento, sentimentos de desesperança e às vezes até esgotamento emocional. Até esgotamento emocional, do tipo assim, você começar a ter sintomas emocionais, você começar a se sentir, às vezes até com sintomas de esgotamento realmente. E alguns sintomas de esgotamento emocional podem ser você ficar sem paciência, você não ver saída, você ficar o tempo todo tensa, estressada, você começar a reduzir a percepção de que o alcoolista ele é uma pessoa, né? Quer dizer o quê? Você reduzir a sua capacidade de enxergar algo positivo ou se importar com os sentimentos dessa pessoa que tem um problema com álcool. E calma, eu não estou dizendo aqui que você deve agora se virar e olha, né, tem gente que pega pela metade, né, tenta entender um filme por um pedaço só, né, tá passando, vê passando um filme na TV e acha que já entendeu tudo. E pensa que o que eu fico passando a mão na cabeça de alcoólatras, né? Fala, ah, não, Vitor, você fica dizendo que os alcoólatras são os coitadinhos e fica colocando uma carga na família. Se você pensa isso, você está pensando justamente o contrário daquilo que eu prego aqui, né? O contrário, talvez não seja bem o contrário, mas diferente do que eu prego aqui. Porque eu não estou minimizando, pelo menos não é essa a intenção em nenhum momento, minimizar responsabilidades, minimizar o tamanho do problema, mas é te ajudar a perceber possíveis opções, possíveis caminhos que você vai seguir para você poder melhorar a sua vida. E se caso seja um dos seus objetivos viver com a pessoa que você ama sóbria, esse é o objetivo daquilo que eu ensino, né? Você aprender como fazer essa pessoa que você ama parar de beber. Se essa pessoa que você ama parasse de beber, ficasse uma pessoa responsável pela própria saúde e ela própria passasse a ter iniciativa, interesse, comprometimento em parar de beber, voltasse a ajudar você a cuidar não só dela própria, mas cuidar de você, cuidar de filhos, se for o caso, a ser mais responsável com finanças, como é que seria a sua vida? Ela seria melhor ou não?
seria melhor ou não? A sua vida emocional, ela seria melhor ou não? Então, se ela for melhor, se parecer para você no cálculo que essa pessoa que você ama, caso ela fique sóbria, isso tem valor para você, então é possível você seguir um caminho, que é o que eu mostro aqui, para você fazer quem você ama parar de beber. E aí é o seguinte, esses sintomas de esgotamento emocional podem fazer você perder a esperança, se sentir muito sozinha, se sentir muito no limite, assim, né? Qualquer coisa já te estoura, assim, com dificuldade de concentração, com dificuldade de dormir. E aí, às vezes até dependendo da situação, sei lá, o telefone toca, o coração acelera, né? Você fica num estado de esgotamento emocional, focada muitas vezes no problema, meu Deus, focada no problema de uma forma direta ou indireta, de uma forma errada, que eu vou te mostrar. Porque sim, existe essa carga de estresse do alcoolismo de quem você ama. E essa carga de estresse, ela é o que é uma carga de estresse? Vamos aprofundar nisso, que é importante você entender. O nosso organismo, ele responde, né, o cérebro e o corpo, eles são uma coisa só. E ele responde através de uma situação vista, né, percebida como estressante, ela ativa o sistema do estresse, que é o nosso eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal, ou hipotálamo hipófise adrenal. Quer dizer o quê? Você vai ter uma descarga muito grande de cortisol. Né? O seu hipotálamo percebe uma situação como estressante, ele libera uma substância que vai para a sua adrenal, que fica em cima do rim, aqui atrás nas costas, e libera cortisol. A pessoa fica com cortisol alto. Esse cortisol aumentado, ele é uma resposta do organismo ao estresse. E aí ele faz várias mudanças no metabolismo e no corpo, que podem mudar tanto o seu sono, podem mudar o jeito que as coisas que você fica mais alerta, você vai ficar mais atento a sinais de luta ou fuga, você vai tender a ficar mais tenso, como se estivesse enfrentando uma situação, às vezes até como se fosse física. Em alguns casos pode até mudar o seu apetite, pode até mudar o seu intestino, né? Pode funcionar mais ou menos, mas esse estresse, ele não é necessariamente ruim. Ele não é necessariamente ruim. O estresse ele é necessário para a nossa sobrevivência, da melhor forma possível. O estresse ele é como se fosse uma bússola que mostra para a gente coisas que são importantes. Né? Se tem um perigo, tem um risco, é como se fosse um alarme que o seu organismo dispara para dizer para você, olha, você precisa fazer alguma coisa. E dependendo de como esse estresse acontece, se ele é um estresse, aí o organismo te diz isso. Pronto, você tem que fazer alguma coisa. Se você não faz nada, ou se as atitudes que você faz não geram um tipo de resolução, ou pelo menos o encaminhamento de uma resolução para aquele problema percebido, você vai passar por um estado de estresse crônico. Nesse estado de estresse crônico, você vai ter risco muito aumentado de ter problemas de saúde mental, como ansiedade, como depressão. E a gente sabe que as taxas de problemas de saúde mental em familiares de alcoolistas são maiores do que da população geral. Porque você vive uma situação estressante que daqui a pouco outra pessoa não vive. Né? Por acaso, talvez essa situação sua tenha a ver com alcoolismo. Só que é o seguinte, o mesmo estresse, eu vou dizer uma coisa extremamente polêmica aqui, mas ela é polêmica, mas não fui eu que inventei, não fui eu que disse isso, eu não tô criando essa ideia da minha cabeça, mas ela é uma ideia que incomoda, até porque ela é complexa e ela não leva a uma recomendação. Então presta atenção, eu vou precisar da sua maturidade agora para entender uma coisa que é muito importante, que pode mudar muita coisa na sua vida de verdade. Mas você vai precisar entender, e vai ser um pouco complicado entender porque incomoda o que eu vou dizer. Existem estudos mostrando que ter um familiar alcoólatra, principalmente na infância e na adolescência, está associado a um aumento da capacidade de resolver problemas na vida adulta. Calma,
Eu não estou dizendo que isso é 100% verdade em todos os contextos, vale para todo mundo, que deveria todo mundo ter um familiar alcoólatra. Não é isso que eu estou dizendo. Não tem maturidade, vamos em profundidade. Pegar essa informação e interpretar ela, para aprender com ela. Esse estudo, claro, ao mesmo tempo que aumenta o risco, né, você ter um familiar alcoólatra na infância, na adolescência, até na vida adulta, aumenta o risco de adoecimento mental, também pode te tornar uma pessoa mais forte emocionalmente. Por que isso acontece? E aqui que está o grande aprendizado desses estudos e dessa informação. Quando a gente atinge uma quantidade de estresse, é como se tivesse um problema para a gente resolver, né? Tem um problema para resolver de alguma forma. Se você começa a enfrentar esse problema, você começa a aumentar a sua capacidade de resolver problemas. Você começa a ser estimulado por um motivo ruim, claro. Tem formas melhores de acontecer isso, óbvio, mas você acaba sendo estimulado a ser uma pessoa que enfrenta mais as coisas, que resolve mais as coisas, que não se desespera fácil. Uma pessoa resiliente, uma pessoa capaz de lidar com o estresse. Porque lidar com o estresse não é parar de se sentir mal a todo custo, mas é você administrar o estresse, administrar a ansiedade e, mesmo com medo, tomar uma atitude que vá se levar a uma solução. Qual que é a diferença de uma pessoa forte emocionalmente e uma pessoa que não está ainda forte emocionalmente, que precisa, né, fortalecer? Quando você tem um sentimento intenso, como por exemplo o medo, a ansiedade, uma pessoa que já está mais forte emocionalmente, já está resiliente, né, principalmente a lidar com o alcoolismo de alguém que você ama, ela vai sentir isso, ela vai ter essas sensações, o coração vai acelerar, a boca vai ficar seca, ela vai ter medo, só que ela vai tomar ações que vão ajudar ela. Por exemplo, vai decidir buscar ajuda. Vai decidir dizer não na hora que tem que dizer não. Vai decidir tomar ações que vão ajudar ela a melhorar aquela situação, né, mesmo que ela está sendo muito desafiadora emocionalmente. Uma pessoa que está precisando melhorar a capacidade de lidar com as emoções, ela vai fazer o quê? Ela vai evitar o problema. Ela vai fingir que não está vendo e vai torcer para que tudo se resolva, vai se enganar, vai evitar a realidade, vai se debater contra o que está acontecendo, como se não tivesse acontecendo. E aí vai fazer o quê? Claro, o problema vai continuar acontecendo. Não dá para varrer coisas importantes para baixo do tapete. E aí isso vai ficando mais frágil. Para a próxima vez você vai ensinando o seu cérebro a fugir de problemas. Só que a vida tem problemas o tempo todo, de vários tipos. E se você acostuma o seu cérebro a fugir do desconforto, a sua vida vai começando a ficar acumulando problemas. E aí você tem o alcoolismo de quem você ama. E aí você tem várias outras coisas na sua vida que precisam melhorar. Só que como você não encara o alcoolismo de quem você ama de uma forma mais realista, você vai acumulando outras coisas na sua vida que você também não encara. Porque você está treinando o seu cérebro para não encarar os problemas. De novo, não estou dizendo que é fácil, não estou recomendando fazer isso sem nenhum tipo de auxílio ou aprendizado, apoio. Eu estou dizendo que quando você enfrenta, ainda mais quando você faz isso do jeito certo, porque outras pessoas podem ter outra forma de não ser forte emocionalmente, outro sinal é você ter um problema, ter um estresse, você teve sentimentos intensos em relação àquilo e você enfrenta, mas você enfrenta com uma intensidade desproporcional. Por exemplo, a pessoa que você ama chegou mais tarde em casa porque ficou bebendo. E você encontra essa pessoa embriagada em casa e você xinga, ofende, grita, entende? Faz um estardalhaço. Aquele momento, essa ação, aí vai me dizer, aí alguns até me dizem, mas Vitor, eu sinto raiva, e se eu não solto a minha raiva, se eu não vou gritar, se eu não vou xingar, se eu não vou ofender, não vou agredir, isso aí vai fazer mal para mim. Isso é um engano. Se você está agindo de uma forma que não está indo de encontro a uma possível solução ou uma possível melhora de um problema que você está vivenciando,
Isso que você não estar preparado emocionalmente, é isso que são sinais de que você está precisando se preparar, se fortalecer emocionalmente. E eu vou te explicar ao longo desse vídeo formas de fazer isso, o impacto disso e como essa parada toda. Tá fazendo sentido? Tá sendo interessante esse vídeo? Comenta aqui pra mim, é muito importante saber. Coloca pra mim um foguinho, se você tá achando que tá sendo legal, ou um coraçãozinho, digita pra mim aí no chat, para eu saber que esse conteúdo tá legal. E se não tá legal, manda um negativo, assim, para eu saber se por acaso isso aqui não tá fazendo nenhum sentido para você. Então, o estresse nem sempre é ruim, mas o estresse ele serve como um alarme. Se o alarme toca e eu não respondo, não faço nada, o alarme vai tocar mais alto, vai tocar mais alto, vai tocar mais alto, vai tocar mais alto e vai começar a fazer mal. Você está entendendo? Então a gente precisa encarar o problema. Só que é o seguinte, o estresse, ele vicia tanto quanto a evitação, tanto quanto o álcool, né? De uma forma paralela, tá? É uma metáfora só. O estresse vicia porque, às vezes, uma pessoa acaba... E eu vou te explicar um pouco o que acontece quando o estresse exagera. Né? Você está lá lidando com o alcoolismo de quem você ama. E aí você começa a se sentir ansioso, ansiosa, preocupado. E aí, ao invés de adotar uma atitude que possa aumentar as chances da situação melhorar, você começa a, por exemplo, não dormir. Olha como isso é sutil. E aí a gente já começa a ver um transtorno de ansiedade generalizada ou chegando ou já chegou. Aí a pessoa que você ama saiu, e aí é um problema. Ela saiu, foi beber, talvez, né, você fica pensando, talvez ela tenha um problema hoje, talvez alguma coisa ruim aconteça hoje. E aí você fica em casa só pensando naquilo. Só pensando naquilo. Ou ligando 1000 vezes, mas vamos pegar assim que você só fica pensando naquilo, não consegue dormir, não consegue fazer mais nada. O que vai acontecer? Não dorme, o estresse vai acumulando. E talvez você comece a confundir a preocupação com uma ação eficaz. Porque olha só como isso pode ser sutil, mas frequente. Pega uma pessoa que está sem dormir, esperando a pessoa que saiu para beber. E fala para ela, olha, esse é um momento importante para você dormir. Ela pode te responder, você é louco, você não entende, eu estou preocupado, eu estou preocupada, eu não posso relaxar agora. Claro, nem sempre é fácil relaxar, mas a pessoa às vezes nem quer relaxar, por quê? Porque na cabeça dela, ela está confundindo estar preocupado com estar fazendo algo para resolver o problema. Presta atenção. Se isso acontece com você, você tem que ficar ligado. Estar preocupado, estar atento, tenso por conta de um problema, é só um sinal de que você ou está no início do problema e ainda está articulando como resolver, ou tem um problema no seu jeito de resolver o problema. Porque a preocupação ela é só a ignição. Ela não é o método para você resolver tudo. Ah, Vitor, eu tenho medo que ele chega e vai quebrar as coisas. Isso é sério, isso é muito sério. Isso merece uma ação. Uma ação que reduz as chances de você sofrer problemas por conta disso. E aí, se você pensa dessa forma, eu tô com medo que ele chegue e comece a querer discutir. Então, essa preocupação, que está alinhada a uma possibilidade real de um problema, precisa se transformar num plano para que isso não aconteça ou você seja menos prejudicada com isso. Né? Se passar do limite, né? Se chegar num ponto grave, isso precisa ser um caso de polícia. Né? Caso de polícia. Se você tira a responsabilidade da pessoa, você tira a capacidade dela de aprender. Você está entendendo? Não há situação em que seja a melhor opção você se encurralar em relação ao alcoolismo de quem você ama. Se você está se sentindo encurralado, pressionado, forçado, opa, tem um problema aí.
Porque a pessoa acaba achando que fazer quem ama parar de beber é se sacrificar, é deixar o outro fazer qualquer coisa, é aceitar tudo que o outro faça, é ficar correndo atrás da pessoa para tentar evitar que ela beba, é tentar ficar desesperado tentando arrumar uma situação enquanto o outro fica parado, sem mudança nenhuma. Não, não é isso. Porque quando você faz isso, né, fica atento demais ao que o outro está fazendo ou deixando de fazer e aceitando tudo o que ele faz, você não está se preocupando nem com a vida do outro e nem com a sua própria vida. Porque às vezes a pessoa fala, ai, Vitor, eu tenho esse defeito eu me preocupo demais com os outros. Esse defeito é horrível. Para de glamourizar, para de romantizar um defeito que é horrível. Porque se preocupar demais com os outros é não se preocupar com os outros também. Ó, pega essa sacada. Quando você começa a se pegar muito mal e você mente para você que o problema da sua sobrecarga, do seu estresse, é que você está se preocupando demais com o outro, é mentira. Você só está perdido ou perdida no meio da sua ansiedade e você não está ajudando nem a si nem ao outro. Você está entendendo? Você está faltando alguma coisa no jeito que você está lidando com as coisas que está te levando a se sobrecarregar e aí você acaba meio perdido nisso tudo e começa a fazer o jogo da acusação. Ah, a culpa é do outro. Ou a culpa é minha. A culpa é... Pelo amor de Deus, onde é que você vai chegar com esse tribunal? Aí começa, eu me preocupo demais com o outro, eu sou uma pessoa boa. Não! Uma pessoa que não cuida de si é um peso para quem ama. Uma pessoa que não se cuida, ela faz as pessoas que a amam mal. Você está entendendo? Você não percebe isso? Que quando você vê, mas o alcoolista que eu amo, ele não se preocupa comigo porque ele não se cuida. Você está vendo como é fácil você virar farinha do mesmo saco? E ainda culpar o outro. E eu não estou querendo livrar a barra de ninguém. Estou querendo te ajudar a perceber uma dinâmica muito sutil e muito atraente que as pessoas podem cair. Eu me preocupo demais com o outro, agora eu tenho que me preocupar comigo. Deixa eu te dar uma visão. E ela é um pouco pesada, viu? Hoje está um pouco pesado o conteúdo, eu vou precisar da sua boa vontade para compreender, porque é um pouco polêmico. Ninguém se importa com outras pessoas. Todo mundo só se importa consigo mesmo. Isso é uma forma de ver, tá? É uma forma de ver, é uma possibilidade sobre a vida que eu acredito. Ninguém se importa com ninguém a não ser consigo mesmo. Qualquer justificativa fora disso é uma inverdade. Deixa eu te explicar como. Você só se preocupa com você. Eu só me preocupo comigo. Isso não significa que eu não vou tomar atitudes positivas para você. Nada a ver. Isso não significa que eu não vou me respeitar e me preocupar no sentido de desejar que você fique bem e de ser uma pessoa que contribua com a sua vida de uma forma descompromissada, de uma forma desapegada. Uma pessoa pode se preocupar só consigo mesma e assim ser muito generosa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, eu sou pai, eu tenho um filho que é um bebezinho agora, de 1 ano e quase 3 meses, e eu gosto de cuidar do meu filho, eu gosto de estar com ele, é importante para mim isso. Eu gosto de me informar sobre paternidade, eu gosto de saber sobre esse assunto para poder oferecer para ele um desenvolvimento da melhor forma que eu for capaz de oferecer para ele. Vitor, mas então você se preocupa com o seu filho. É secundário. Eu me preocupo com aquilo que eu valorizo. Eu valorizo família, eu valorizo as pessoas que eu considero minha família, eu valorizo a ideia de poder oferecer para o meu filho um cuidado adequado, eu valorizo isso. Então eu não posso depois olhar para o meu filho na hora que ele crescer e falar para ele, olha, você viu tudo que eu fiz por você, agora você me deve. Que difícil que a vida fica, né? Que difícil que a vida fica, né? Então, isso é uma mentalidade anti-manipulação.
Porque quando eu compreendo que as motivações de cada um elas são próprias, eu começo a entender e me responsabilizar pelas minhas. E responsabilizar o outro pelas dele. Então, quando a pessoa que você ama não cuida da saúde dela, e cuidar da saúde não é só você, não é de qualquer jeito, você tem que buscar informação. Saúde física, saúde mental, não dá para fazer isso de qualquer jeito. Então, quando a pessoa não cuida da própria saúde, ela faz com que as pessoas que a amam sofram muito mais. E aí pode vir uma mentira que é: Vitor, mas eu tenho um familiar alcoólatra, por isso que eu não cuido da minha saúde. Se você está nessa armadilha, você está sem perceber sendo parte do problema. Você está sendo parte do ciclo do alcoolismo que alimenta a doença e não parte da solução. Porque cuidar do outro, né? Quando eu faço exercício, por exemplo, quando eu me alimento melhor, eu estou cuidando do meu filho. Eu estou evitando as chances de eu ser uma pessoa velha, acamada, entrevada, que vai morrer cedo por um problema de saúde. Isso eu estou cuidando do meu filho. Você está entendendo? Estou cuidando do meu neto. Estou cuidando, inclusive, do sistema de saúde. Então, quando eu cuido do meu BO, quando eu seguro os meus BO, quando eu resolvo as minhas paradas, eu estou cuidando do outro. Quando eu não faço isso, eu estou mentindo para mim e dando trabalho para os outros. Eu vejo uma galera que fala assim: ai, Vitor, pelo amor de Deus, o meu pai precisa parar de beber porque a minha mãe está adoecendo demais. Quando eu digo isso, cuidado, eu não estou minimizando a dor que tem nisso. Claro que é uma dor para a família, é uma dor para a mãe da pessoa que está vendo o marido se na bebida. Mas agora, vamos colocar os pingos nos is. Quando, minha mãe ela tá adoecendo porque meu pai bebe demais. Ok, a gente já falou, tem uma carga de estresse. Essa carga de estresse que essa mãe tá fazendo, ela não tá ligada a uma solução. Então o problema não é só, e ele não é exclusivamente, a bebida do pai. Porque essa mãe tá dentro do ciclo do alcoolismo. Tapando o sol com a peneira. Nutrindo uma ignorância confortável. Aí vai, Vitor, mas porque eu mandei os seus vídeos para ela assistir, ela não assistiu nenhum. Tá nutrindo uma ignorância confortável. E aí todo mundo olha para o alvo fácil, tá? Por isso que às vezes parece que eu defendo o alcoólatra, mas eu não defendo. É porque o alcoólatra é um alvo muito fácil. É muito fácil. Se eu quisesse bombar no TikTok, vamos dizer, vou fazer um vídeo viral. Era só eu pegar e falar: olha, veja, alcoólatras são pessoas do mal. Nossa, todo mundo iria aplaudir. São pessoas horrorosas que causam dor para todo mundo. O vitimismo ia imperar e a galera ia aplaudir. Que é um raciocínio muito confortável. É uma simplificação muito confortável. E é natural, é humano fazer isso. Igual a pessoa que vai mudar a alimentação para ser mais saudável. Vitor, eu não tomo mais refrigerante, mas eu não emagreço, eu não fico em forma. É porque é muito mais do que isso. E não vem perguntar para mim sobre isso. Eu não sou a pessoa que fala sobre alimentação, é só uma explicação. Aí você vai lá procurar nutricionista, nutrólogo, você vai procurar pessoas que falem sobre isso. Tá entendendo? Se a gente pega um problema e olha para o problema e pensa: nossa, que problema difícil, como eu estou adoecendo por ele. Ok, isso pode ser o seu caso, então beleza. Olha para o problema e entende que esse sofrimento ele é um sinal que você precisa fazer alguma coisa. E se é um problema sério, você não faz de qualquer jeito. Se é um problema sério, você busca informação, você dá valor para a solução. Porque às vezes a pessoa não dá valor para a solução. Eu vivo com o alcoolismo de quem eu amo. Isso me faz sofrer. E aí a pessoa às vezes cai na armadilha de dar valor para o sofrimento e não para a solução. Aí ela propaga reclamações e um discurso que é muito gostoso, é muito agradável para muita gente, de que o outro é um vilão, o inferno são os outros. O inferno são os outros, né? É um jeito muito confortável da gente olhar para as coisas, mas que causa muita dor. Então eu quero te explicar o seguinte, imagina que você está
se você está sofrendo, está sobrecarregada com o alcoolismo de quem você ama. De novo, eu não estou dizendo que isso não é uma coisa que tem peso, mas eu quero que você imagine como se você estivesse num barco, num mar agitado. Está num mar muito agitado. Se você fica olhando só para as ondas, para o barulho que tá, o mar está agitado, você está num barco, você tende a ficar enjoado, enjoada. E vai começar a ficar ansioso e olhando só para aquelas ondas e para o mar balançando. Agora, se você olhar para o horizonte, você tende a sentir menos enjoo. É a mesma forma de você focar só no problema do alcoolismo e só no sofrimento, você começa a confundir preocupação com solução, não evolui. Você fica alimentando uma dependência da preocupação. Aí a hora que você não tem nenhum problema, você começa a criar problema, porque o nosso cérebro é assim. Tem até um estudo muito interessante do David Levari, que fala isso, que o nosso cérebro ele é formatado para a gente perceber uma quantidade de problemas médio. Se a gente é acostumado a acumular problemas na nossa vida, a hora que os problemas começarem a sair e resolver, você não vai conseguir perceber a sua evolução. Porque uma tendência da mente humana é manter as coisas meio como são. E aí, se você diminui o problema e você passou muito tempo acostumando a si próprio, porque a gente se acostuma com o bom e com o ruim. Isso tem vantagem e desvantagem. E tanto que daí muitas pessoas começam o curso ACA, e aí tá lá 2 meses de curso ACA, e fala assim, Vitor, eu já tô há 2 meses no curso ACA, e o meu filho, meu marido, sei lá, não parou de beber. Aí as pessoas vão, né? Os alunos vão perguntar, mas o que está acontecendo? Me conta aí, como é que está a situação? Não, essa pessoa que eu amo, ela bebia todos os dias, de manhã até a noite. Agora ela segue bebendo no sábado. Tá, ela não bebe mais 6 dias dos 7. E tá, não chegou no objetivo final. Mas você não vê nenhuma evolução nisso? E às vezes a pessoa para, é verdade, olha, teve uma enorme evolução. Mas por que é difícil ver a evolução? E por que é importante você ver a evolução? Porque a evolução, os pequenos passos, eles motivam a ação, eles motivam a você continuar indo naquela direção. E se você se acostuma a olhar só para o problema e sem encarar ele de verdade, você também deixa de ver os avanços. E aí daqui a pouco a coisa está melhorando e você só consegue ver, pô, que droga, que porcaria, não está como eu gostaria. Mas poxa, ou porque a vida em geral, para tudo, né? Veja se não é assim. Para fazer quem ama parar de beber também é assim, tudo é assim. Tudo que eu conheço é assim. Você vai, mudança de comportamento, principalmente. É como se fosse o gráfico de uma ação, sabe? Ela vai subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Ao longo do tempo, está bem mais alto que lá atrás. Mas ela ainda tende a oscilar. As coisas melhoraram pra caramba. Ficou 6 meses sem beber. Mas daí teve uma semana lá que deu um negócio muito horrível lá. Teve uma pessoa um tempo atrás que chegou a falar pra mim, Vitor, eu tô muito decepcionada com tudo, com o meu marido, comigo, com a vida. Porque o meu marido bebia há 15 anos. Eu entrei no ACA, ele parou de beber, ficou 1 ano sem beber, ficou uma maravilha. Nunca tinha ficado assim. Assim, parecia que a gente estava se conhecendo de novo, se apaixonou. É verdade essa história, chega a me arrepiar de pensar. E ela me disse o seguinte, pra você ver como isso pode pegar. Vitor, ele recaiu. Tô muito decepcionada. Daí eu falei, olha, mas o que aconteceu? Daí ela me disse o seguinte, Vitor, a mãe dele na sexta, o velório foi no sábado. Sábado à noite ele foi encher a cara. Hoje já é segunda-feira e ele tá aí, mal, jogado na cama. Foi chocante. Eu sei que ela me disse isso sem perceber o quanto isso de fora soa chocante. Porque é óbvio, sim, é verdade. A mãe da pessoa morreu. Idealmente, seria bom que ela não recaísse nesse momento, não tivesse nenhum tropeço. Mas você concorda comigo que é uma situação muito difícil? Que se a gente ignorar o peso dessa situação, a gente começa a perder a proporção da vida. E a gente deixa de ver o quanto as coisas estão melhorando e o quanto, às vezes, um ser humano, você ou o outro, não é perfeito. E a vida pode ser muito boa mesmo assim.
Não significa que tem nada perdido. Aí levou uma semana para o marido melhorar. Essa uma semana ela ficou desesperada. Poxa, antes tinha 10, 15 anos que ele bebia todo dia. Mas aí é aquela coisa do estudo do David Levari. A pessoa não enxerga, às vezes ela está muito acostumada a ver uma quantidade X de problema. Então ela começa a perder a proporção. E isso vai levando a um esgotamento emocional. Aí você fica focada só no problema, e começa a se sentir mais ansiosa, mais deprimida, sem energia. E aí começa um ciclo em que você cria aquele negócio de água mole, pedra dura e tanto bate até que fura, fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, com pequenas variações, e aí você sai dizendo que tentou de tudo, porque você não enxerga mais nada, você só enxerga o problema, fica cego para tudo. Aí quando alguém chega com uma possibilidade diferente, você rejeita. Não, isso eu já fiz. Não, isso não dá. Peraí. Pelo menos fazer quem ama parar de beber não é uma coisa só. É um processo, é uma estratégia que envolve vários elementos, que são como se fosse uma música, organizados em tempo e espaço para gerar um efeito. Como se fosse uma dieta, uma alimentação mais saudável. Ah, Vitor, eu parei de comer pastel. Pô, bom começo, mas tem muita coisa ainda. Tá começando a entender? Porque senão a pessoa começa a olhar e pensar, não, mas fazer quem ama parar de beber é tão difícil, impossível e tão fora da realidade. Não, é um processo de crescimento pessoal que exige um preparo, porque o alcoolismo é uma doença séria. Eu não tô aqui de brincadeira, você também não. A gente está falando sobre a realidade. E na realidade você tem que saber administrar situações estressantes. Como por exemplo, você... eu vou te contar uma história de uma aluna minha, que é o seguinte. Ela passou muitos anos, o marido dela bebendo demais, né? Bebendo cada vez mais. E aí, todas as pessoas que ela conhecia, ela me contou que foi em alguns grupos de apoio que diziam pra ela que ela tinha duas opções. Fulana, você casou com ele, ele bebia? Ah, bebia. Então, se casou com ele, ele bebia, você tem que aguentar. Mas ela olhava para a vida dela e pensava, não, mas tá muito ruim. Não, mas tá ruim para mim, tá ruim para ele, tá ruim para os nossos filhos, não tá legal. Ela falou, você não quer aguentar? Né? Você não quer aguentar? Então você vai embora. Ela parou e olhou, falou assim, não, mas a minha família, eu gostaria de manter minha família unida. Essa pessoa, esse meu marido, ele tem esse problema, mas ele tem outras qualidades. Eu gostaria de poder, pelo menos, ter a sensação de que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Eu não tenho essa sensação. Ela me dizia que ela se sentia perdida. Ela não sabia o que fazer. E é verdade. Porque em muitos lugares as pessoas buscam apoio e o apoio é muito importante. O apoio emocional é muito importante. Ele está associado, você se juntar com pessoas que têm o mesmo problema e que se fornecem apoio umas às outras, é uma forma de enfrentar o estresse adaptativa. Só que, ao mesmo tempo, se você não observar qual é o tipo de apoio que você está recebendo, você pode acabar entrando nesse padrão de evitação ou exagero do estresse, do enfrentamento. Porque se você está recebendo um apoio emocional, mas você não está se munindo de formas de aumentar a sua capacidade de resolver o problema, a gente está com um problema muito sério. Porque um problema existe. Se eu estou buscando um apoio emocional, eu posso, além de ter suporte, poder falar, poder, né, participar, me sentir fazendo parte, compreender que eu não estou sozinho. Agora, isso é bom. Agora, se esse apoio não aumenta a sua capacidade de lidar com o problema que está acontecendo, vai acontecer o quê? O problema vai continuar ou vai aumentar? E aí as pessoas que estão no grupo, se elas não aprenderem a lidar com isso, o problema vai continuar ou aumentar. E aí elas vão buscar mais apoio para tentar se aliviar do sofrimento daquele problema que está aumentando. Mas elas não estão aumentando a capacidade de resolver o problema. Então o problema continua lá. Como não ficar doente se todo lugar que você olha estão tentando tapar o sol com a peneira de algum jeito? Que quando dizem que tem duas opções, ou larga ou aguenta, é uma mentira.
tem uma terceira opção. Ou larga, ou aguenta, ou se capacita para compreender como que funciona esse negócio, o que tem de ciência a respeito disso, como é que dá para lidar, porque o problema é a solução. Tem um problema, tem que ter uma solução. E se a gente não sabe a solução, é porque a gente não sabe a solução. Não sabe. Você pode dizer, mas não tem solução. Tem coisa que a gente não sabe a solução ainda. Mas a gente descobriu soluções para tantas coisas que parecia que não tinham. Então sempre existe a possibilidade de você buscar soluções. Buscar formas de enfrentar para que o problema diminua. Tá entendendo? Por isso que estudos que mostram que o treinamento familiar unilateral, pensa só, o alcoolismo é uma doença muito frequente. Por conta da própria doença, a pessoa ter dificuldade de sozinha perceber que precisa parar de beber. A gente tem dados do Lenard, que é um dos maiores estudos que a gente tem sobre alcoolismo na população, que mostram em torno de 10% dos alcoolistas que buscam ajuda. Isso quer dizer o quê? Que sim, parece um sintoma importante do alcoolismo, não buscar ajuda sozinho. E aí a gente tem dados de que quando o familiar busca uma solução, busca se capacitar, porque o familiar enxerga mais claramente, mais cedo do que o alcoolista, a importância real da mudança. Que o alcoolista ele pode não perceber ou perceber, mas não dá o devido valor para a importância do problema, para a importância de buscar uma solução. O familiar, muitas vezes, ele percebe antes. E aí, estudos como Community Reinforcement and Family Training, um estudo do Smith, de 2012, mostrando que, em comparação a outras abordagens que os familiares podem buscar, o treinamento familiar unilateral baseado em manejo de contingências, que é comportamento e comunicação, ele tem resultados no mínimo 30% a 50% melhores do que outras coisas direcionadas, inclusive. Porque a gente já sabe que a teoria comportamental é a que tem maior evidência científica para mudanças, para problemas de comportamento, para quase tudo. Para alcoolismo também. Então o que acontece? Quando a gente usa uma base científica adequada para compreender e intervir num problema, se está adequado, o resultado naturalmente é maior. Só que vai exigir treinamento, né? O ACA é baseado nisso. É baseado em teoria comportamental, entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental. Então isso leva a você a compreender e ter ferramentas práticas para se desenvolver habilidades que até alguns anos atrás não era muito comum no Brasil. Mas tem vários tipos de psicoterapia, por exemplo, a terapia dialética comportamental, que um pedaço dessa terapia envolve um treinamento mesmo, treinamento de habilidades de lidar com as emoções, por exemplo, que é uma terapia de primeira linha para o transtorno de personalidade borderline. Então é relativamente recente as pessoas terem compreensão de que é possível fazer um treinamento de habilidades para você desenvolver habilidades necessárias para você lidar e modificar um problema da sua vida. Como, por exemplo, fazer a pessoa que você ama querer parar de beber e se comprometer com a própria sobriedade. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então é o seguinte, beleza, então, o jeito errado de você cuidar de si do esgotamento emocional. Eu vou falar 6 jeitos errados que as pessoas podem cometer ao tentar lidar com o esgotamento emocional. O primeiro é procurar culpados. Quero fazer quem eu amo parar de beber, me sinto sobrecarregado emocionalmente. Se você comete um desses 6 que eu vou falar agora, tem problema, precisa melhorar isso. Primeiro, procurar culpados. O alcoolista é culpado, eu sou culpado. Fica procurando, ser um juiz ou sei lá, um detetive de achar a culpa de quem. Quem fica focado em procurar a culpa não tem tempo de buscar a solução. E fica perdido num ciclo que não leva a lugar nenhum. O outro, você evitar. Você pega uma situação difícil e tenta não pensar sobre ela. Ou começa a minimizar a gravidade. Mas meu caso não é tão ruim, o meu familiar ele tem um alcoolismo leve. E não é tão difícil, a gente perde algumas coisas na vida, mas não. Tem um problema, encara de frente. Senão ele vai aumentar, você vai sofrer mais.
Terceiro, tentar controlar o alcoolista ao invés de influenciar. Isso vem de uma fantasia de autoridade, de controle que não é necessária. Isso aqui vem de uma arrogância, que é o quê? A pessoa começa a querer controlar o outro. Ir onde é que ele está, rastrear o celular do outro. Cada micro passo do outro quer estar em cima. Isso é insuportável para qualquer um. E não funciona. Ninguém gosta de se sentir controlado. É da natureza humana. Não é assim. Para fazer quem você é parar de beber, você vai agir através da influência e não do controle. É a diferença entre a maturidade e a imaturidade. Né? Quarto, isolar-se socialmente. Você pega o seu problema e guarda no bolso o teu problema de estimação. O alcoolismo de quem você ama vira um segredo e você não busca ajuda em lugar nenhum. Você se isola. Evita qualquer possibilidade de convívio social. Até outro convívio. Além de não buscar ajuda, você nem convive com mais ninguém. Você começa a perder a esperança na humanidade. Sem perceber que é só a sua bolha ali, que talvez está muito pesada. Tem uma série de outros locais, inclusive com a internet, você consegue participar de grupos. Por exemplo, no curso ACA, a gente tem um grupo de estudos para alunos, a gente tem uma comunidade para alunos em que o pessoal interage. Os alunos interagem com a mesma mentalidade, os mesmos valores. E você se sente menos sozinha. Além de poder discutir sobre os estudos. 5. Se desesperar. Você começar a se desesperar, ficar só correndo, olhando só para o problema, sem focar em soluções. Ficar paralisado. E o 6 é você não buscar conhecimento para resolver o problema. Quero fazer quem eu amo parar de beber. Então quanto você vai se dedicar a fazer isso? Qual o seu interesse e comprometimento? Porque eu vou te contar um negócio, eu não sei como é que é você na sua vida, mas quando eu quero aprender uma coisa, uma habilidade específica, por exemplo, fazer quem ama parar de beber é uma habilidade específica que tem começo, meio e fim. Você não precisa ficar o resto da sua vida estudando sobre como fazer quem ama parar de beber. Você senta, aprende aquele negócio e aquele negócio foi aprendido. No máximo você vai revisar uma anotação para uma coisa particular, mas é isso aí. Você aprendeu, desenvolveu, virou uma coisa tua. Tem gente que às vezes fica, mas eu vou devagar, Vitor, eu vou ficar só assistindo live, vou ficar só vendo post. E aí perde tempo. Eu não tenho tempo, daí fica perdendo tempo não parando e concentrando a atenção durante um intervalo de tempo para aprender e ter aquele conhecimento. Então, não buscar a solução para o problema é um problema sério. Então, qual que é o jeito certo de lidar com o esgotamento emocional? Além do que eu já falei. Para fazer quem você ama parar de beber, você pode se fortalecer buscando conhecimento, encarando o problema e cuidando da base, cuidando daquilo que é o mínimo necessário para qualquer ser humano ter o mínimo necessário de qualidade de vida para ter dignidade. O que uma pessoa precisa ter como prioridade na sua vida para ter dignidade humana e emocional? Em qualquer cenário. Não interessa se tem o alcoolismo de quem você ama ou não. Tendo o alcoolismo de quem você ama, que é uma situação estressante, isso dobra a importância. Triplica a importância. Que é fazer o básico. Vitor, mas é que eu tô fazendo essa introdução porque eu sei que a hora que eu falar, vai ter um monte de gente que vai torcer o nariz e vai, não, mas isso aí não faz diferença. Primeiro eu quero perguntar, você faz? Depois você fala se faz diferença ou não, porque é fácil achar que não faz diferença, mas faz toda a diferença. Que é o quê? Você você cuidar da sua saúde física. O que é cuidar da saúde física? Você precisa se alimentar direito. Né? Se alimentar direito. Como? Procura um nutricionista, se for o caso. Mas comer comida de verdade. Comer direito. Pô, né? Só come porcaria. Comer direito. Tomar água o suficiente. Né? Às vezes toma 1 litro d'água por dia. Tem que tomar mais. Tem que tomar bastante água. É básico. O seu cérebro precisa disso. Nutriente, salada, verdura. Você precisa estar com o intestino funcionando bem. Você precisa fazer exercício físico.
no mínimo meia hora, no mínimo 3 vezes por semana, no mínimo que faça o seu coração acelerar um pouco. Não dá para fazer aquelas caminhadas que não leva a lugar nenhum, bem devagarinho, que não te ajuda. Você precisa fazer exercício físico, você precisa se alimentar melhor, você precisa dormir. Você precisa fazer, pelo menos essas 3 coisas você precisa fazer. Exercício físico, alimentação e sono. Isso tem que ser só meu negócio básico. Nada parte depois. Sem isso a parada não anda. Porque, não tenho tempo para fazer isso. É claro, se você não faz isso, você vai calcular mal o tempo, a sua atenção vai ser pior, você vai ter menos desempenho no dia a dia e aí você nunca vai ter tempo. Porque você vai só acumulando problema. Tá entendendo? Começa por aí. E aí, daí outra coisa que você pode começar a fazer é praticar técnicas de relaxamento em momentos de muito estresse. Ao invés de você ficar fritando durante horas pensando num problema, você senta, né? Você não sabe lidar com a situação ainda, beleza. Você senta, coloca num papel, começa a ter uma agenda que você vai organizar teu dia a dia, o que você vai fazer, cada dia você vai ter que priorizar certas coisas, tenha numa agenda para você ter o mínimo de rotina. E aí você vai colocar, tá fritando de ansiedade, você vai olhar a sua agenda e vai marcar o dia que você vai estudar tal coisa. Poxa, a pessoa que eu amo, principalmente se você está no curso ACA. No curso ACA tem, por exemplo, aulas muito específicas. Eu acho até muito exagerado, eu acho que eu mastigo demais. Se o alcoolista bebe escondido, tem várias aulas sobre o que fazer, com exemplos, com explicações. Como lidar com essa situação. Aí vamos dizer que você está lá, não chegou nessa aula ainda. Aí você está ansiosa porque você está vivendo isso. O alcoolista que você bebe escondido. Você vai lá na sua agenda e programa. Tal dia eu vou assistir essas aulas. Pronto, você já deu para o seu cérebro um comando, uma clareza de que aquilo vai ser resolvido naquele momento. Então agora, o que eu preciso? Fazer uma técnica de relaxamento. Seja respiração. Alguém falou aqui, yoga. Legal, bom. Meditação, mas não só para relaxamento, meditação é legal, fazer meditação guiada, né? Escaneamento corporal. Digita aí no YouTube, você vai achar um monte. Claro, procurar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra que trabalhe com isso, né? Que trabalhe com saúde mental e terapia, ou até para ver uma avaliação se você não tem um problema de saúde mental, pode ser bom, mas o básico não tem como fugir. Porque fala assim, a academia faz bem para a saúde. Não. Academia é o normal. Academia, leia exercícios físicos, tá? Adequados. Não, fazer exercício físico não traz benefício para a saúde. É o normal. É não fazer que é uma porcaria. É não fazer que é inaceitável. Que torna a qualidade de vida horrível, sabe? Física e mentalmente. Então, regula isso. Você já vai começar a lidar com o esgotamento emocional de uma forma melhor. Acho que com essas dicas dessa live de hoje, você tem um repertório já bastante significativo para começar muita coisa a funcionar melhor. Ou não? Vitor, mas isso que você está falando não é fácil. Deixa eu te falar, não é mesmo. É simples, mas não é fácil. Por isso que eu passo tanto tempo te explicando a importância. Porque quando algo não é fácil e vai exigir da gente, a gente precisa ter muita clareza da importância daquilo. E sem a clareza da importância, a gente não vai alocar o nosso tempo e a nossa atenção e não vai investir a nossa energia nisso se a gente não compreender. E esse é um grande segredo que tem na vida, que é a gente negligenciar coisas que parecem pequenas porque era para ser a base, e aí não faz o que é básico, sofre por conta disso e fica achando que o básico não tem valor. Então, boa parte do meu trabalho é retomar conceitos óbvios. No ACA, metade do meu trabalho, às vezes, né, a parte introdutória, tem uma boa parte que eu passo quebrando crenças que não tem nada a ver. E a pessoa olha e fala, Vitor, pois é, quanta coisa eu achava que era de um jeito, mas não é. Pensando, olhando, parece óbvio agora. Sim, esse é o caminho da iluminação, né? De você começar a ter o conhecimento de qualidade, de poder, um conhecimento que não é uma coisa assim que vai, é assim porque é assim. Não, tem uma lógica, tem uma explicação, tem uma fundamentação por trás de cada coisa.
e quando você entende a importância, a lógica, o significado daquilo, é muito mais fácil você dar valor e se dedicar a implementar isso na sua vida e aí sim colher os resultados. Você conhece alguém que precisaria saber disso que eu estou falando? Você gostou de saber do que eu estou falando? Você conhece alguém que também talvez precisasse saber disso? Encaminha para essa pessoa. Explica um pouco sobre o que você aprendeu e fala, olha, eu gostei por causa disso e daquilo, e convida essa pessoa para se inscrever no canal, para participar das lives, para consumir os conteúdos. Talvez tenha alguém que você conhece que está precisando saber disso tanto ou até mais do que você. E aí a gente começa a pensar numa forma inteligente de criar suporte emocional. Eu começo a compartilhar com as pessoas aquilo que eu acho que é valioso e eu começo a criar uma comunidade, pessoas perto de mim que eu vou nutrindo também com a minha generosidade de compartilhar o que eu acho bom. E aí eu vou começando a identificar pessoas no meu contexto que também podem se beneficiar e se apoiar. Isso é uma forma muito boa de você poder contribuir com as pessoas. Certo? Gostou do vídeo? Se inscreve no meu canal, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.